Muito bem. Deixa eu começar a apresentar aqui. Bom, se tudo correu bem, estamos sendo gravados. Bom, a tarefa diz o seguinte, que nós temos uma clínica médica que ela necessita de um sistema para controlar o atendimento dos pacientes. E aí diz algumas características da clínica, ela possui 20 médicos que realizam consultas. Então, pessoal, aqui só uma observação que a gente vai falar ainda no documento de visão, em alguns pontos que a gente fala sobre volume, né? Quantas pessoas envolvidas no processo. Isso dá uma ideia para a gente do que o nosso sistema, do volume de informação. Professora, o negócio da tela aí não para de piscar. Tá piscando? Aham, muito. Vocês não estão gostando da piscadinha não, gente? Ixi, será que não vai dar certo? Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. É porque às vezes cortam um pedaço do negócio e não dá pra ver direito. Vocês estão vendo ela ainda? Não, né? Deixa eu ver. Vamos lá, telinha. Deu tão certo, eu testei isso tudinho antes, pessoal. Deixa eu tentar apresentar só uma janela. Parou? Parou. Tá. Eu não tô olhando vocês não, tá, gente? Então, qualquer coisa vocês me interrompem. Vocês têm que falar. Que eu tô com uma tela, eu tô mostrando isso para vocês, com a outra eu tô lendo o texto. Mas como eu estava falando, é importante a gente saber, por exemplo, eu não tô, como é que fala de uma clínica com 20 médicos, eu não estou falando de um consultório de um médico só. Então eu já tenho que pensar mais na frente da necessidade de controle disso tudo, tá? Então no documento de visão a gente vai ver algumas coisas em relação a isso. Muito bem. Continuando aqui. Opa, abri errado. Quero você aqui. Então, ela possui 20 médicos que realizam consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos. Então, a gente já deu uma noção do que essa clínica faz. Esses atendimentos podem ser feitos através de convênio ou particular. Então, aí, continuando ali, quando um novo paciente chega... Vocês estão acompanhando o texto? Quando um paciente chega à clínica, uma das atendentes faz seu cadastro informando dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, endereço, etc. Bom, aqui vocês já identificaram algum caso de uso? Vamos lá. Pessoal, você tem que falar. Eu falei que eu não estou olhando a tela de vocês, não. Não adianta escrever nada, não. Professora, seria informar dados? Isso, mas olha só. O que a gente observa aqui? O que é um caso de uso? Ele representa uma interação de alguém do mundo externo com o nosso sistema. Então, primeira coisa, esse alguém do mundo externo seria quem? Quem que está interagindo com o sistema? Paciente? Não, paciente? Quem está usando o sistema. A secretária? Isso, atendente. Então, quando o novo paciente chega à clínica, então eu sou o paciente, cheguei lá na clínica, boa tarde, como é que vai? E uma das atendentes faz o seu cadastramento. Tá? Então, nesse momento, quando faz o cadastramento, é que há uma interação com o sistema. Concordam? Sim. Então, quem faz essa interação com o sistema? Né, atendente? Então, a gente pode dizer aqui, olha, que a atendente é um ator do meu sistema. Por quê? Porque ela tem um papel no meu sistema, ela tem uma função no meu sistema que é fazer o cadastramento dos pacientes. Professora? Oi.
E quem já fez essa tarefa 1 e te enviou, ela vai valer ponto? Essa aí não é para nota, não. Ah, sim, então tá Tá? bom. É só no caso de você já ter feito, é até interessante, por exemplo, se o seu tiver um pouco diferente do meu, para a gente discutir essas diferenças, tá? Lembrando que as diferenças não necessariamente são erros, tá, pessoal? São formas diferentes de fazer também. Bom, então eu estou dizendo aqui que a atendente cadastra o paciente. Então, vocês comentaram assim, informar dados. Quando eu digo uso o termo informar dados, vocês concordam que pode ser de qualquer coisa? Eu posso informar os dados do produto, do aluno, do paciente, do médico, do hospital. Então, o termo informar dados, ele é muito subjetivo, né? Muito abrangente, assim, e não diz exatamente o que eu quero. Tinha que, no caso, então, colocar características que seria, tipo, informar tal coisa. Entendeu? Específico. Os dados de que eu estou cadastrando? Não são do paciente? Então, só um minutinho, acho que chegou alguém aqui. Rafael. Os dados que eu estou informando são os dados do paciente. Então, eu já venho direto aqui e digo que o nome desse caso de uso é cadastrar paciente. Que fica um nome muito mais claro, né? Mais nítido, mais direto, assim. Então, eu digo aqui, ó, o atendente cadastra paciente. O atendente cadastrar paciente, né? Interage com o caso de uso, cadastrar paciente. Tá? Então, a importância aqui da gente se preocupar com o nome do caso de uso que a gente está criando. Ok até aqui, pessoal? Ok. Tá. Então, continuando aqui. Desculpa. Depois ele diz assim: antes de encaminhar o paciente à sala do médico, a atendente faz a abertura do procedimento. Então, tem uma abertura do procedimento aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Não adianta. Eu estou mostrando para vocês a janela. Eu estou querendo colocar ela na tela, mas não vai adiantar, não. Eu tenho o atendente então faz a abertura do procedimento. Tá? Então, ela vai informar qual é o paciente, qual é o médico e qual é o plano de pagamento. Então, você vai usar um convênio e etc. Então, aqui a gente já tem uma outra função da atendente no sistema. Então, uma outra funcionalidade que está disponível para ela, que é abrir procedimento. O que é o abrir procedimento? Ela vai informar qual é o paciente, para qual médico que está indo e qual é o plano, o convênio, né, que vai realizar aquele procedimento. Quando a gente fala de procedimento, a gente está falando consulta, algum exame, tá? De tudo isso aí. Ok? Aí está dizendo também o seguinte, que os atendimentos feitos por convênio necessitam de uma autorização automática que deve ser feita na abertura do procedimento. Caso não seja autorizado, o paciente não será encaminhado para o procedimento. E aqui é importante que vocês prestem atenção num detalhe. Professora. Oi. Eu acho que você esqueceu de colocar para gravar. Não, eu estou gravando com o OBS Studio. Ah, tá. Desculpa. É um outro software que está gravando sim. Porque fica mais nítido, assim, fica melhor a apresentação. Não fica parecendo, enfim. Eu estou gravando a tela ali. E a minha voz. Vamos lá. Deixa eu me achar aqui de novo. Bom, aqui, quando está falando de uma autorização que é necessária, em primeiro lugar, quem que vai dar essa autorização do convênio?
Vamos lá, o que vocês entenderam com isso aí? Professora. Oi. Teria que ser, essa autorização teria que ser do próprio convênio? Do próprio convênio. Entendi. Tá. Então, então eu acho que provavelmente deveria ter que outro caso de uso que trata disso e ele ser incluído no caso de uso abrir procedimento? Isso, quase isso. Mas a ideia é bem próxima disso aí. Nós temos sim um caso de uso autorizar atendimento. Aí, vamos lá. Primeira coisa, esse autorizar atendimento vai ser o plano de saúde, mas não vai ser uma pessoa do plano de saúde. Vai ser feito, né, até na descrição está dizendo lá que é feito de forma automática. Então, a autorização vai ser feita pelo próprio sistema do plano, tá? Igual quando a gente vai pagar com cartão de crédito, que a gente informa a senha, daqui a pouco vem uma resposta, transação autorizada, né? Então, por quê? Porque o meu sistema se comunicou com o sistema do cartão de crédito. Aqui no caso, meu sistema se comunicou com o sistema de plano de saúde. Então, essa autorização veio do sistema do plano de saúde, correto? Só que aqui, essa autorização, vocês concordam que é para tratar uma situação de exceção? Somente aqueles procedimentos que são feitos com o plano de saúde é que precisam de autorização. Os que são feitos direto com pagamento, dinheiro, não precisam dessa autorização. Então, quando é para tratar um caso de uso, quando vai tratar uma exceção de outro, não é uma inclusão, é uma extensão, tá? Então, só isso aí que a gente precisa rever no que você falou. Então, autorizar estende o caso de uso abrir procedimento. Ok? Pessoal, tá entendido até aqui? Sim. Então, sim para todos? Aham. Tá. Então, vamos lá. Antes de encaminhar o paciente, necessita da autorização, etc. Durante a realização do procedimento, o médico deverá cadastrar o histórico do serviço para posterior consulta. Então, vocês perceberam aí algum caso de uso? Peraí que eu acho que chegou alguém. O médico cadastrar o histórico. Isso. Deixa eu só... E Gabriel? O médico, então... Boa tarde, Gabriel. O médico, então, vai cadastrar o histórico, exatamente. Então, nós temos isso aqui, olha. O médico... Vou colocar do lado de cá. Ele vai registrar o histórico do serviço. Professora? Ei. É porque eu tive um pouco de dificuldades nesse negócio de inclusão e extensão, porque, tipo, pra mim tinha sido muito relativo, porque, assim, no texto fala que os atendimentos feitos por convênio, eles necessitam de uma autorização e ela deve ser feita na abertura do procedimento. Aí, tipo, por falar deve ser feita, parece que é, tipo assim, uma coisa incondicional, entendeu? Aí, tipo, eu já trato como inclusão. Igual também numa... que eu já fiz o questionário 5, inclusive, né? Aí tinha uma questão lá também que tratava sobre isso, tipo, o texto dava a entender, tipo, se tal coisa acontecer, aí eu coloquei como se fosse extensão, mas aí, tipo, era inclusão. Aí, tipo, acaba que confunde um pouco, entendeu? Porque parece que trata de uma coisa que pode ser que aconteça, entendeu? Tipo assim, é uma coisa opcional, como é o caso de extensão, e às vezes é uma coisa que, tipo, tem que acontecer, tipo, por isso que eu confundo, entendeu?
Tá, e tipo, eu ia até te Entendi. perguntar se você teria assim, uma definição que, pra tipo, assim, evitar esse tipo de erro, assim, pra ver se me ajudaria. É, só um minutinho. Aqui, aqui a gente está tratando uma situação que acontece somente com plano de saúde, tá? No caso de convênio, né? É, então é uma situação de exceção. A ideia é justamente essa. Aquele caso de uso ele existe para estender, ou seja, para aumentar o outro. Quando é uma inclusão, aquele caso de uso ele vai existir mesmo sem ter o outro, sem ter, vai ser usado, né? Sempre sem exceção, tá? Não é uma questão de ser obrigatório, não é uma questão de ser opcional, tá? É uma questão de tratar uma exceção ou tratar uma regra. Entendeu, Giovana? Acho que eu entendi um pouco melhor. Não é a questão de ser obrigatório ou ser opcional. Pode ser que seja, no caso aqui, é obrigatório, mas é para tratar uma exceção, tá? Ah, Tratar uma entendi. situação específica, Ah, tá. tá? Bom, continuando ali, durante a realização. Diariamente, a atendente deve fazer o fechamento do caixa. Para isso, precisa de um relatório com todos os serviços realizados no dia. Bom, de onde ela vai tirar esse relatório? Não é do sistema? Sim. Então, a gente pode dizer que a atendente aqui, ela faz mais um procedimento, mais uma interação com o sistema, que a gente pode chamar de emitir relatório diário ou, vou chamar aqui de fechar caixa, tá? Mas poderia ter um nome, por exemplo, de emitir relatório, alguma coisa assim. Evitem usar só assim, emitir relatório, tá? Seria emissão do relatório diário, do fechamento diário de caixa, tá? Porque... Professora, Ai, igual você colocou aí sobre fechar a caixa. Teve uma questão no questionário que inclusive, eu errei ela, que meio que estava falando que pode fechar o caixa sem passar pelos outros procedimentos, tipo cadastrar paciente. Não exatamente esse caso aí, né? Porque na questão do questionário estava falando sobre localizar produto e acrescentar produto. Aí estava falando que poderia fazer o fechamento do pedido sem passar por acrescentar produto e localizar produto. Eu não entendi isso. É, pessoal, eu não estou lembrando, eu tenho que olhar agora essa questão. Eu lembro dela, sim, mas eu não lembro o detalhe assim para te falar. E ela está só lá no sistema. Depois me lembra, Raquel, eu dou uma olhada nela e te respondo. É, Faz o seguinte, pessoal, essas dúvidas aí, coloca lá no fórum. Ou então espera, daqui a pouquinho eu respondo direitinho. É só olhar direitinho qual é a questão, tá? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Ao final do mês, o gerente administrativo precisa pagar os prestadores de serviço conforme os seus atendimentos. Para isso, precisa saber quais os serviços realizados por cada médico. O que a gente observa aqui? Mais algum caso de uso? Pessoal? O que tá sendo dito aqui? O gerente administrativo precisa pagar os prestadores de serviço. Bom, o fato dele pegar o dinheiro, entregar na mão do médico, né? Ou transferir o dinheiro para a conta dele, não é coisa que ele faz pelo sistema. Mas quando diz que para isso ele precisa saber quais os serviços realizados por cada médico, aí sim, ele tem que saber, ele tem que fazer uma consulta, ou tirar um relatório no sistema que diga para ele quais são os atendimentos que foram feitos por cada médico.
Então, aqui eu tenho um ator específico, que é o gerente administrativo. E esse gerente administrativo interage com o caso de uso, que vai ser, só um minutinho, consultar serviços realizados, tá? Ou listar serviços realizados no mês, tá? Algum outro nome que vocês queiram dar aqui também que faça sentido. Ok? Bom, dentro do que nós temos aqui na especificação, nesse texto, ele termina aqui, tá? O que a gente poderia ver ainda que não está descrito, mas que pode estar subentendido? É que eu preciso, de alguma forma, cadastrar os médicos, tá? Como não está escrito, vou subentender que seja o atendente que cadastra o médico. Só colocar aqui, mas para vocês verem que isso pode estar subentendido, mas não está escrito claramente. Então, vou até deixar sem isso aqui, tá? Para a gente se fixar só naquilo que está escrito claramente. Ok, pessoal? Ok. Ok. Deixa eu cancelar lá, parar a gravação.